Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 51 e ela foi retirada da prova do Enem de 2011 e nos trouxe a seguinte pergunta: os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, substância prejudicial à fixação do cálcio, o mineral que é o principal constituinte da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de equilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível de pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Temos a equação, temos a referência e a pergunta. Considerando que uma pessoa consuma refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de... Temos algumas opções. Nessa tela, você pode pausar e tentar fazer sozinho. E na próxima tela eu resolvo com vocês e vamos à próxima tela. Nessa tela eu destaquei alguns termos importantes que nós vamos parar para pensar na solução. Por exemplo, a informação de que os refrigerantes de cola têm ácido fosfórico. Essa é uma informação importante. Mas também é muito importante sabermos que o dente tem como esmalte uma hidroxiapatita, um sal. E o refrigerante faz decrescer o pH, desmineralizando o dente. A equação química também é bem importante e a pessoa que toma refrigerante, acontece a desmineralização por qual motivo? É isso que nós vamos avaliar. Quando você faz a análise dessa questão e você vê essa flecha do equilíbrio e você também vê nas opções de alternativa o termo deslocando o equilíbrio, então você sabe que essa é uma questão cujo assunto é equilíbrio químico. E dentro de equilíbrio químico, a temática é deslocamento de equilíbrio. Vou limpar a tela e deixar algumas informações essenciais. Vamos lá, devagarzinho. O esmalte do dente tem essa hidroxiapatita. E quando eu olho para a equação química, a hidroxiapatita é essa substância que está aqui, do lado esquerdo, do lado dos reagentes. Além disso, foi citado que o refrigerante faz decrescer o pH. Decrescer significa baixar o pH, desmineralizando o dente, o esmalte dentário. O que acontece, então, é que o refrigerante abaixa o valor do pH. E isso é muito importante que você tenha clareza. Quando abaixa o pH, a sua solução fica mais ácida. Além disso, além dessa pista, a pista do decrescer o pH, tem uma outra informação que disse que os refrigerantes do tipo cola contêm ácido fosfórico. Todo ácido libera H+. E é esse H+, que atua no esmalte dentário. Então, o consumo diário de refrigerantes aumenta a quantidade de H+, você já fica com duas opções. Esse H+, que o refrigerante fornece, ele retira o OH- do seu equilíbrio do esmalte dentário. Então, no esmalte do seu dente tem esse equilíbrio. O H+ do ácido retira o OH- desse equilíbrio. Ao retirar esse OH- do equilíbrio, porque reage com ele, o equilíbrio químico tenta voltar a uma nova situação de equilíbrio. Então, o que acontece para repor o OH- retirado é que o seu equilíbrio químico fica deslocado para a direita. Deslocado para a direita significa que o esmalte do seu dente vai desmineralizar. Como disse o texto, quando você consome bebidas ácidas, ácidos contêm H+, que retiram o OH- do equilíbrio. Esse OH- retirado do equilíbrio perturbou o equilíbrio. Quando você retira algo de um equilíbrio químico para compensar a ação perturbadora, o equilíbrio é deslocado no sentido de repor a substância retirada. E para repor, a hidroxiapatita desmineraliza para repor a hidroxila retirada. Então, você tem uma desmineralização do seu esmalte dentário. Como o ácido do refrigerante contém o H+, que retira a hidroxila do equilíbrio, seu equilíbrio fica deslocado para a direita. Quando você analisa as alternativas, você percebe que o seu gabarito, letra B. Esse é o fim dessa questão e, para essa questão, nós vamos montar um mapa mental sobre deslocamento de equilíbrio químico. 3 fatores deslocam o equilíbrio, lembrem deles.
concentração, temperatura e pressão. Não está aqui catalisador. Catalisador não desloca o equilíbrio. Desloca o equilíbrio, concentração, temperatura e pressão. A concentração você pode aumentar ou diminuir. E aumentar ou diminuir a concentração está relacionado com adicionar ou retirar uma substância, como fizemos nessa questão número 51. Quando você adiciona uma substância, para voltar ao equilíbrio, a reação química será deslocada no sentido contrário da substância adicionada. Então vamos lá. Para mexer com a concentração, você pode adicionar uma substância e o equilíbrio fica deslocado do lado contrário da substância adicionada. Adicionou no reagente, desloca para o produto. Adicionou no produto, desloca para o reagente. Agora, se você fizer alguma ação perturbadora que retira uma substância do equilíbrio, o deslocamento fica deslocado para o mesmo lado, como aconteceu com a hidroxila. Ao retirarmos a hidroxila do lado do produto, o equilíbrio ficou deslocado para o lado do produto. Se você retira reagente, o equilíbrio fica deslocado para o lado do reagente. Então, resumindo muito rápido, adicionou vai para o outro lado, retirou vem para o meu lado. É assim que varia o deslocamento do equilíbrio quando perturbamos o equilíbrio com concentração. Quando mudamos a temperatura, podemos aquecer ou resfriar. Aquecer significa aumentar a temperatura, e para isso dizemos que o equilíbrio fica deslocado para o lado endotérmico. Se resfriarmos, o equilíbrio fica deslocado para o lado exotérmico. Isso vai depender do ΔH da equação, então fique atento. ΔH positivo, reação endotérmica. ΔH negativo, reação exotérmica. Fiquem atentos a isso. E por fim, pressão, também desloca o equilíbrio. Nós podemos aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Quando você aumenta a pressão, o equilíbrio fica deslocado para o lado que tenha menos gás, porque aumenta a pressão, diminui o volume. Se você diminuir a pressão, o equilíbrio fica deslocado para o lado com mais gás, porque você diminuiu a pressão, então aumenta o volume. Esse é o fim do mapa mental do deslocamento de equilíbrio químico. Espero que você tenha entendido. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, marca o sininho. E eu espero vocês com uma questão número 52. Até amanhã.